Olá! E hoje estou a passear por São Paulo para falar sobre a memória do transporte público da capital paulista. E fiquei sabendo que tem um lugar chamado Museu dos Transportes Públicos. E daqui a pouco vai ter o senhor Henrique que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse espaço que mantém a memória da cidade de São Paulo no seu sentido dos transportes públicos e um pouco de outras coisas importantes. Nós somos da Júlio Verne Audiovisual, eu sou o Silverstone Gabriel e a gente está aqui então no Museu dos Transportes Públicos para vocês conhecerem esse espaço interessante de conhecimento, de difusão, de memória. E o seu Henrique daqui a pouco vai falar um pouquinho para a gente sobre curiosidades e questões sobre esse espaço. Henrique, obrigado por receber a gente aqui. Queria que o senhor falasse aqui, a gente está chegando aqui nessa primeira parte da nossa visita, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse espaço onde a gente está. Sejam bem-vindos aí no nosso espaço museológico, né? Mas esse espaço especialmente ele é voltado a apresentar para vocês um pouco dessa história que a gente fala um pouco uma forma simplista de dizer, né? Porque essa história dos transportes aqui vem dos idos de 1900 com o transporte elétrico e de 1872 em São Paulo com o transporte por tração animal. Então, vocês veem que a mobilidade, a busca pela mobilidade urbana em São Paulo foi sempre, veio de longa data, né? E nós conseguimos, felizmente, apresentar no nosso espaço uma cronologia que fala sobre a história desse transporte através dos tempos. E a gente pode oferecer isso ao público, ao visitante, a quem de alguma maneira viveu essa época e passa a se transportar virtualmente, né? Porque é um museu onde tudo aparece imóvel, porém todos eles têm vida. Ok, e olha só que interessante, a gente está falando de museu nessa nossa série São Paulo Capital Paulista, São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. A ideia nossa é mostrar várias curiosidades sobre São Paulo. E aqui hoje a gente está falando sobre a questão da memória do transporte. Seu Henrique, essa sala aqui onde a gente está, qual seria uma das curiosidades que você poderia falar pra gente sobre esse espaço aqui? Uma coisa que tem, uma peça que tem esses objetos, esses meios de transporte. O que o senhor pode falar pra gente algumas curiosidades para as pessoas já entrarem nesse universo do museu que a gente está visitando agora? Olha, as informações são diversas, são as mais diferentes possíveis. Para vocês terem uma ideia, quando tudo começou, a gente tem curiosidades do tipo, no primeiro transporte coletivo da cidade de São Paulo, puxado a tração animal, os passageiros passavam a ajudar em alguns momentos esse transporte a se movimentar, porque quando chegavam nas ladeiras, os burrinhos que puxavam esses bondes, esses carros, né, da época, eles não suportavam o peso. E os passageiros muitas vezes desciam e passavam a empurrar o próprio carro para poder vencer determinadas ladeiras, né? Esse era um exemplo típico das curiosidades. Outra curiosidade no próprio bonde elétrico, que veio a partir de 1900, é a própria questão da interatividade que havia no passado. Os bondes eles circulavam juntamente com as pessoas. Então os trilhos estavam implantados, as pessoas, aquela multidão, ficava em torno do bonde, porque São Paulo ele tinha uma interatividade grande, porque a preocupação maior era sempre com o pedestre. Então, porém, o pedestre nem sempre era o protagonista de tudo. Um exemplo claro é que nós tivemos um caso de um
um bonde que atropelou, entre aspas, ou foi atropelado por um elefante, né? O que aconteceu? Na época tinha um circo na cidade, estava se apresentando, e esse circo teve um elefante que fugiu do picadeiro. E o bonde, e esse circo, e esse bonde atropelou o elefante. Nada, não teve maiores consequências, porém foi uma curiosidade muito grande para a época. Outra curiosidade interessante é que esses bondes elétricos foram os protagonistas do primeiro jogo de futebol noturno em São Paulo. Então eles colocaram seus potentes holofotes na frente deles, voltados para um campo de futebol que foi criado, e esse campo de futebol foi iluminado à noite e deu lugar a um jogo de futebol. Então o primeiro jogo de futebol noturno foi feito com auxílio dos bondes. Interessante. E eu dei uma olhada também, seu Henrique, ali, que eu me lembro até da minha infância, que a gente tem o famoso Fofão, né? Que teve uma época, meio talvez por influência inglesa, alguma coisa assim, que era o ônibus de 2 andares. Você pode falar um pouquinho dele pra gente? O Fofão já vem na cronologia do transporte coletivo em São Paulo. Ele foi inspirado na Inglaterra, né? Nós tivemos o ex-presidente e ex-prefeito de São Paulo, antes ele foi ex-presidente de São Paulo, né? Ex-presidente do Brasil. Ele foi ex-prefeito de São Paulo, e com ele veio a possibilidade de que se pensasse em ter um ônibus 2 andares também no Brasil, né? Então, esse ônibus 2 andares foi exatamente o que eles chamam de Fofão hoje. O Fofão, ele é apelidado de Fofão porque o engenheiro que projetou, executou e operacionalizou esse carro, ele era mais cheinho, era mais gordinho, né, na época. Então o pessoal apelidava ele de Fofão, e consequentemente o carro recebeu o apelido de Fofão. Esse carro, ele tem uma história. Ele circulou em São Paulo durante alguns anos e transportou um público considerável. Porém, São Paulo, nos sobes e desces, tem as suas limitações nas avenidas, nas grandes avenidas, nas alturas das fiações, que não eram enterradas, mas sim aéreas, né? Então limitava-se um pouco essa questão, e ele teve essa história, porém foi curta. Então, vocês perceberam, a gente tem o Fofão, que foi uma inspiração inglesa, a gente tem os bondes, os carros puxados por animais. Qual outros tipos de automóveis a gente vai encontrar aqui? Vocês vão encontrar alguns carros, né? Vocês vão encontrar alguns carros que representaram um pouco da história de São Paulo. Eram carros pertencentes à própria Prefeitura Municipal de São Paulo, mas serviram ao prefeito, e com o prefeito eles serviram a grandes apresentações de, vamos dizer, momentos representativos de visitas oficiais, como foi o caso do nosso Galaxy, que ele atendeu a uma pessoa que se chama, vocês devem ter conhecido, ouviram falar, muito famosa, que foi Nelson Mandela. Ele teve numa visita oficial ao Brasil e foi transportado por esse Galaxy que nós temos estacionado e ofertado no nosso acervo. E outra coisa também que eu dei uma olhada por aqui, a gente tem alguns outros tipos de ônibus, né? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre eles? Nós temos os ônibus elétricos, temos alguns ônibus diesel, né, também, que representaram de alguma maneira a cronologia, o avanço da tecnologia da época, né? Então não tínhamos os ônibus diesel, e tivemos os ônibus elétricos, visando a sustentabilidade, né? Um transporte mais ecologicamente correto na época, como se dizia. E nós temos algumas unidades aqui, algumas importadas e outras que representaram a própria fabricação nacional, a indústria nacional, né? Porque, como eu já havia dito,
a CMTC da época, ela foi a maior empresa de construção, a maior empresa de transporte coletivo da América Latina. Então ela tinha uma abrangência muito ampla, né? E para tudo isso, o transporte era o carro-chefe. Interessante. E aí, a gente sabe que a gente tem uma biblioteca para as pessoas que querem fazer pesquisa ou querem conhecer maiores informações, que tem aqui espaço. Tem essa sala aqui, onde a gente tem algumas réplicas desses ônibus, desses bondes. Tem uma outra sala que a gente vai ver um pouquinho sobre alguns acervos da SMTC. No geral, para a gente poder mostrar para o pessoal que não conhece aqui o museu, para eles virem aqui conhecer, se a gente fosse falar de um destaque importante, de algo que o senhor acha relevante do museu, o que o senhor poderia destacar para a gente? Além do transporte, é claro. Olha, nós estamos voltados, a finalidade do museu em si é oferecer cultura, não entretenimento. Pode confundir isso com um pouco de entretenimento, mas basicamente é cultura. Voltado à pesquisa, à cultura, à apresentação do que foi e do que é o transporte coletivo. Nós não vivemos só do passado aqui. Nós estamos em permanente e constante atualização, né? Nós temos um auditório que não é oferecido ao público, mas é corporativo, porém as grandes decisões de São Paulo em termos de transporte ocorreram nesse espaço. Então o museu, de alguma forma, como eu reforço, ele não vive só do passado. Ele foi o precursor do transporte da Expresso Tiradentes em São Paulo, antigo da fila. Tivemos o transporte aéreo por monotrilho também, que foi de alguma maneira passado por aqui. Alguns itens que ocorreram na fase de projetos grandes em São Paulo, que envolveram milhões de reais implantados em sistemas de mobilidade urbana. Então, o nosso espaço ele busca sim oferecer o passado, olhar para o presente e, de alguma forma, ter o futuro nos nossos objetivos. Interessante. E esse espaço aqui onde é o museu, ele pertencia à CMTC? Qual que é a origem dele? O senhor tem ideia? Sim, ele sempre pertenceu à CMTC, mas foi utilizado num convênio à época pelo Senai, que era uma empresa que de alguma forma formava os trabalhadores, os primeiros trabalhadores da área de operação das garagens. Então era o espaço que era instalado no Senai. Com o término desse convênio, ele passou a ser o Museu dos Transportes. Ok. Viu? Aqui tem bastante coisa interessante pra gente ver. A gente vai dar uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta e o seu Henrique vai explicar mais algumas coisas pra gente. Júlio Verne Audiovisual, estamos na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. Nos vemos daqui a pouco. Obrigado. Que coisa! Vamos continuar nosso passeio pelo museu. Vocês acabaram de ver várias imagens interessantes e agora vamos falar com o Henrique de Santoro, que é o administrador aqui do museu, e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse espaço que é mantido pela SP Trans e tem o acervo sobre a história do transporte público da cidade de São Paulo. Seu Henrique, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos falando aqui do Museu dos Transportes Públicos de São Paulo, ligado à SP Trans, que é a nossa empresa de gestora do transporte público na cidade de São Paulo. E nós recebemos aqui um número significativo de visitantes que se interessam e se expressam através da história. Seu Henrique, conta pra gente qual que é o sentido da memória da cidade de São Paulo, esse museu, no sentido do transporte, no sentido da cidade São Paulo
industrial, São Paulo das indústrias automobilísticas. O que esse museu representa nesse contexto? Olha, a tua pergunta é muito pertinente. Nós consideramos o Museu dos Transportes um marco, representa um marco histórico para São Paulo. Ele vem desde a sua fundação a partir de 1985, porém ele já era gestado, ele já era pensado a partir dos idos de 1968. Tá? Então, se nós considerarmos essa data, praticamente nós já estamos aí há 50 anos pensando na história do museu na cidade de São Paulo. Esse museu, ele vem exatamente com o término do transporte por bondes em São Paulo. Os bondes tiveram uma época marcante na cidade de São Paulo. Era um transporte coletivo ágil, eficiente e econômico, de certa forma, porque apesar de serem considerados carros elétricos, mas era um transporte sustentável já para a época, né? E esse transporte por bondes, ele se desenvolveu durante muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em São Paulo em torno de 900 quilômetros de trilhos, né? Trilhos urbanos. Então os bondes circulavam em São Paulo desde em locais os mais distantes possíveis. Por exemplo, Largo 13 de Maio, Largo 13, que a gente chama de Largo 13, até os altos da Penha, da Igreja da Penha em São Paulo. Então, São Paulo tinha o privilégio de estar totalmente cercado e atendido por bondes urbanos, né? Então, a partir dessa garantia da mobilidade urbana, né? As idas e vindas tinham a garantia dos bondes, dos ônibus e dos trólebus. Ok. E pegando para os dias de hoje, a gente mostrou algumas imagens que daqui a pouco vocês vão estar vendo aí com a gente. A gente tem algumas coisas, vamos dizer assim, mais atuais, e a gente tem o contraste aqui neste museu do que é o antigo, que é o bonde, que era a forma de transporte daquela época. A gente tem já os ônibus da CMTC, uns maiores, os Scanias, que eu dei uma olhada ali, tem a questão do Fofão, uma série de coisas. Quando as pessoas vêm aqui, o que vocês percebem que mais chama atenção? Tirando o bonde, desses mais recentes, o que chama mais atenção, que vocês percebem que tem curiosidade das pessoas? Olha, o que você pergunta, a gente vive, né? O que a gente fala aqui é o seguinte: quem viveu, viveu. Quem não viveu, verá. Por quê? Muitos deles não tiveram a oportunidade de viver essa época, né? Muitos dos visitantes. Mas eles estão tendo a oportunidade de vivê-la, de certa forma, dentro do museu. Estão vendo dentro do museu o que representou essa história. E com esse primeiro contato, por exemplo, escolas, nós recebemos uma quantidade grande de escolas que nos visitam. Seus alunos, e muitos deles, se impressionam com essa época aparentemente nostálgica e tranquila, e falam até o seguinte: eu gostaria de ter vivido essa época. Eu gostaria de estar presente nessa época. Não pôde estar, mas ele está sentindo a sensação da história, desse momento, né? Então, olha só que interessante quando a gente está falando sobre a importância do patrimônio, da memória. E agora o seu Henrique também vai comentar para a gente um pouquinho sobre essa sala onde a gente está, que é a sala dos instrumentos, que a gente tem uma série de coisas que dá para ter uma ideia desse acervo e desse momento onde não vivi porque não era meu tempo, mas a memória me permite saber como era. Fala um pouquinho para a gente, seu Henrique, sobre essa sala aqui. Esta sala que vocês estão tendo a oportunidade de contemplar, né? Ela representa os primórdios, são onde tudo começou na antiga CMTC. Tá? Era uma empresa que foi fundada nos idos de 1947
Ela foi sucessora da Light and Power, que era uma empresa canadense, que foi a responsável pela implantação do sistema de bondes em São Paulo e pela implantação das redes elétricas na cidade. Então era uma empresa muito, vamos dizer, eles chamavam do polvo canadense, né? Porque ela era ampla, ela tinha uma rede de atuação muito extensa. E para poder atender toda essa demanda, a CMTC se equipou. Então aqui representa-se desde um simples, entre aspas, né? Um simples teodolito, que hoje em dia se fala tudo a laser, mas era um teodolito que você fazia visadas distantes para poder fazer levantamentos de áreas do sistema plano e altimétrico, até pequenos detalhes que é uma balança de carta. Onde já se ouviu falar numa balança de carta? E aqui nós temos uma balança de carta. Ela pesava as cartas para poder fazer as cobranças da correspondência. Então, tudo isso vai desde a parte de implantação das garagens até a operacionalização administrativa da CMTC. Então, tudo isso aqui está abrangido nesse pequeno espaço que representa uma área de instrumentos que foi utilizada permanentemente desde a implantação das unidades, o espaço físico, até a operacionalização da empresa. Agora a gente vai ver um pouquinho na rede social, onde a gente consegue mais informação aqui sobre o museu. Na realidade, nós temos o site oficial da empresa, que é o www.sptrans.com.br. Entrando na área de museus, vocês vão ter vão poder navegar rapidamente no nosso espaço. E tem os sites independentes que, de alguma maneira, produzem informações sobre o Museu dos Transportes, sobre essa história dos transportes, né? Mas o ideal, é claro, que é o ver ao vivo, né? Ou seja, que possam ter oportunidade de conhecer o espaço e conseguir degustar e contemplar tudo o que nós podemos oferecer em termos de informações sobre a história. Quais são os dias da semana e os horários que o museu está aberto? O nosso museu aqui, ele é fechado às segundas-feiras, como internacionalmente ocorre nas casas de cultura, né? Para manutenção, para reparos, para cuidados, restauros, possíveis restauros, né? Depois disso, a partir da terça-feira até o domingo, nós funcionamos das 9 às 17 horas, oferecendo espaço aos visitantes. Temos uma pequena biblioteca que funciona de terça a sexta, que só para na hora do almoço, da meio-dia a 1. E basicamente ele é oferecido ao público para pesquisa, para visitação e escolas. Nosso público-alvo são as escolas, são os estudantes. Bem, seu Henrique, muito obrigado aqui pela recepção da gente. A gente vai continuar vendo mais algumas informações. Daqui a pouco a gente volta e estamos aqui no Museu dos Transportes Públicos da SP Trans, aqui em São Paulo, aqui próximo do Terminal Tietê, da Estação Armênia, uma região também que a gente ainda vai falar que é importante também sobre a questão da história de São Paulo. Te vejo daqui a pouco. Avisa! Pois bem, né? E eu estou a terminar a minha entrevista de hoje. Hoje estive eu, Marco Aurélio, Imperador de Roma, para falar com vocês. O gato de botas deve estar andando por aí e o faraó deve estar no dirigível e vim eu aqui para falar dessa entrevista. Pois bem, pessoal, nós somos a Júlio Verne Audiovisual, plataforma de conteúdos educativos e lúdicos para TV, rádio e tecnologia virtual. Essa é a nossa série São Paulo Paulistana, São Paulo Capital Paulista. Estivemos aqui no Museu dos Transportes, que é mantido e atrelado à
SP Trans. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, a memória e o patrimônio é um item importante e necessário para a continuidade e a transformação de uma cidade e de uma nação. Então, venham conhecer o museu, venham se apropriar desse espaço e venham saber um pouco da história de como começou os transportes públicos na capital de São Paulo, que também é capital do estado. Te vejo no próximo programa. Somos a Júlio Verne Audiovisual, estive comigo o Cris na parte das imagens e na edição, e eu sou o Júlio Verne Audiovisual e eu sou César, imperador de Roma, o imperador filósofo. Estou aqui para conversar com vocês. Agora preciso ir. Minha carruagem já está me esperando. Ave César!